Salve amantes de terror de literatura cósmica, sejam bem-vindos ao meu canal Café e Spoilers com Jenny. Hoje vamos mergulhar fundo numa das séries mais ambiciosas e fascinantes de Stephen King, que é Torre Negra. Vamos juntos desvendar todas as aventuras, todos os mistérios, passar pelo terror que esse livro dá, que esse livro transmite com a gente juntos, e tudo com spoilers. Esse é um canal de spoilers que eu conto tudo, não escondo nada. Para você que viu o livro, para você que leu o livro e quer reler, quer relembrar, aqui é o lugar. Para você que viu o filme, que, entre aspas, foi uma horrível adaptação, e você quer saber melhor a continuação, é aqui que você encontra. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Após a vinheta, eu vou começar já com a introdução com spoilers do livro. Pode vir, vinheta. O homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Quem é o homem de preto? Quem é o pistoleiro? Quem são nossos personagens da Torre Negra? Então aqui a gente vai descobrir. Nosso pistoleiro é o Roland Deschain. Gente, desculpa, eu vou colocar o nome aqui, porque eu não sei falar. De Gilead, onde vem a terra dos pistoleiros. E o homem negro é o Walter, é o Random Flagg. Ele tem vários codinomes nesse livro. E nós temos aqui o pistoleiro perseguindo ele. Essa busca incansável vem desde quando? Não sabemos, vamos descobrir aqui no primeiro livro. Olha, só um adendo. Eu vou começar, o spoiler que eu vou dando, vocês vão tendo a impressão que eu tô contando um terceiro ou um quarto livro. Mas é bem assim a pegada do primeiro livro mesmo. Eu recomendo que vocês assistam o livro 1 de introdução, com muitas coisas que são mencionadas de importância para vocês saberem, para mim não ter que ficar parando aqui. E não se sintam mal se vocês ficarem com essa sensação perdida, o que tá acontecendo, eu peguei o bonde andando, porque é isso mesmo. Então vamos lá. Antes do nosso querido personagem Roland estar pelo deserto, ele estava onde? Ele estava numa cidade chamada Tu. Ele tinha uma mula, muito saudável, por sinal, né? O que é muito difícil se achar no mundo de Roland, de animais saudáveis, todos são mutantes, ou se é mutante não tem nenhum animal. Então ele chega nessa cidade, ele quer descansar, gente. Ele tá cansado, ele tá viajando a vida toda, desde a adolescência aí, atrás do homem negro, e ele só quer dar de comer pra mula dele, dar de beber. Ele vai atrás de um cavalheiriço, o cavalheiriço trata muito mal ele, não quer atender ele, e ele pega e fala assim, olha, eu só quero que você trate bem da minha mula, eu vou pagar você, e ele dá uma moeda de ouro. E o cavalheiriço fala assim, eu não tenho troco pra ouro. Ele é um velho muito encarado, as pessoas são muito encaradas, a cidade é feia. Gente, a cidade é feia, as pessoas são feias, os sentimentos que a coisa transmite é feio. Imagina uma cidade pós-apocalíptica, é uma cidade destruída, com pessoas desnutridas, com pessoas sem alegria, é a cidade de Tu. Então, assim, todo mundo muito mal encarado, inclusive o cavalheiriço. Ele fala que não tem troco, o Roland fala não tem importância. E o cavalheiriço insiste em querer saber quanto tempo você vai ficar aí na cidade. Ele fala assim, olha, talvez 1 ou 2 noites. Nisso ele sai andando, ele encontra um grupo de adolescentes e ele fala assim, e aí meninos, tem algum bar aqui? E todos ignoram ele, todos ignoram, continuam jogando lá, é como se fosse um joguinho de bolinha de gude, e todos ignoram o nosso personagem. Ele segue em frente, tipo, vou me achar, né? Por mais que seja uma cidade pequena, ele não conhece. O menino vai atrás dele e fala, olha, você pode encontrar o que você procura num bar chamado Chebs. E ele fala, é um cabaré? E ele fala, sim, é um cabaré. Nisso, o Roland continua andando, só que o Roland ouve os meninos que negaram dar informação pra ele, pegam esse menino que deu a informação e começam a ser muito maus com eles, praticar bullying com o menino. E falando que ele não tinha que falar nada, que ele não tinha que interagir. Ou seja, a gente vê que o Roland, ele não é muito bem aceito nessa cidade desde o momento que ele pisou ali. Aí ele chega lá no Chebs. Na hora que ele chega no Chebs, gente, tudo para.
Tudo para, todo mundo olha, porque ele é o quê? Um pistoleiro. Ele tem suas duas armas gigantes assim, que ele tem de sândalo, uma em cada cintura, e todo mundo para olhar, porque é como se ele fosse um deus vivo. As pessoas acham que não existem mais pistoleiros, que eles estão extintos, e realmente o Roland é a última da sua linhagem. Então assim, todo mundo para e fica assim, fica encarando o Roland, fica encarando ele. Tava tocando música, a música para, tipo assim, sabe aquela cena de filme que parece que até o ar parou? É o que acontece. E o Roland todo com aquela imponência, porque ele tem essa aura imponente. O Roland é o imponente, porque ele é um pistoleiro. Ele chega e ele vai até o galpão. E lá, pessoal, nós conhecemos a Ellie. A Ellie é a dona de Chebs, o restaurante. E ela é mais uma pessoa sem estímulo de vida, sem... Sabe? Ela tem a mesma vida. Ela acorda, ela vai pro bar, ela atende as mesmas pessoas, ela vê as mesmas coisas, ela vê aquela degradação. E a Ellie, ela tá cansada daquela vida. Então, assim, na hora que o Roland chega, ela também maltrata o Roland. O Roland chega perguntando se tem comida, e ela fala que tem carne de melhor qualidade. E ele, tipo assim, ele pensa assim na cabeça dele, eu vou até ler o que ele pensa, gente, pra vocês. Ele fala assim, carne de primeiro cacete, o que você tem aí, com certeza, veio de alguma coisa que tem 3 olhos, 6 pernas e tudo isso junto, porque a gente não tem animais saudáveis. A gente não tem um boi, a gente não tem uma mula, é raridade você encontrar um animal de transporte saudável. De comer, então, até agora na parte que eu tô no livro, já tô no livro 5, não encontrei. Então, assim, ele fala, tudo bem, eu aceito, só que ela fala, eu quero ver a cor do seu dinheiro, porque ela não é besta. Ele vai lá e ele coloca 2 moedas de ouro, igual ele deu a moeda de ouro lá pro cavalheiriço. Ela também fala, olha, eu não tenho troco, tá? Eu não tenho troco pra você. Ele, não me importa. Eu quero minha cerveja, eu quero meu hambúrguer. Nisso ele pede pão, ela fala que não tem pão, só que tem pão sim. Ela que não quer dar pão pra ele, ela é mesquinha, tipo assim. Ela se sente ofendida. Aí ele se sente muito ofendido, tipo, ela quer sair daquele lugar, ela não tem dinheiro e chega um cara e esfrega moeda de ouro na cara dela. Ela se sentiu afrontada. Dá pra... Isso é a interpretação que eu tive, não o que o livro fala, mas pela atitude dela, pelo jeito dela, é isso que eu sinto. Isso, gente, a gente vive num mundo que seguiu adiante, tá? Tudo isso tá lá no livro, na parte de introdução. E o cheiro da carne, o cheiro é tão bom que o cheiro é tão bom que encanta as pessoas que são locais, porque a carne é um artigo de luxo e eles não podem ter acesso à carne. As pessoas que estão lá talvez nunca comeu carne na vida, então elas se deliciam com o cheiro daquela carne, que também não é de procedência boa. E aí, o Roland, ele é muito perspicaz. Ele tá ali parado e a pessoa acha que ele é besta, ele não é. Um cara muito alto, muito fortão, levanta e puxa uma faca. Na hora que vê que ele dá o ouro pra ele, puxa uma faca e pelo espelho, o Roland viu ele vindo. E o Roland falou, da mesma forma que você veio, você volta. E tipo assim, o Roland, ele não teve nem trabalho de virar e olhar pra cara dele, porque digamos que ele não viu necessidade disso, sabe? Ele falou, vai sentar, é um favor que você faz pra você mesmo, seu trouxa. Tipo assim, você não merece nem que eu levante e olhe pra você. De costa mesmo eu já dou meu recado. Da mesma forma que o bonito lá, o encrenqueiro levantou, ele pega as coisinhas dele e volta e senta. E antes do Roland entrar no Shelby, gente, ele vê que tem um homem, o subconsciente dele percebe. Porque os pistoleiros, eles veem tudo. Por mais que eles não veem na hora, eles guardam no subconsciente dele. Que tem um homem que fede a erva do diabo, um homem que tá quase morto. Aí ele sente a mão de alguém no ombro dele e ele olha, e na hora que ele olha, ele vê que era aquele homem que tava lá na porta do bar quando ele entrou. E esse homem, gente, ele fede de uma forma que vocês não têm noção. Ele é o puro suco da erva do diabo. Tanto que o pistoleiro, ele pensa assim, ele não tá nem cheirando e nem fumando, esse homem tá mascando, porque dentro da boca dele você vê resquícios da erva do diabo, você vê aquela coisa preta, gosmenta, verde caindo, e assim, e foi muito rápido, e nisso, antes mesmo do Roland, enquanto o Roland tá pensando nisso, né,
o quanto ele deve estar mascando a erva, o nosso querido Norton olha pra ele e fala uma coisa que deixa ele extremamente abismado. Ele fala: o ouro, por favor, pistoleiro, sai. Só uma moeda, por sua graça. Ele fala na fala superior de Gilead. E naquela hora, o Roland, ele fica assim, estarrecido, porque ele próprio nem lembra a última vez que ele ouviu falar na língua superior. Ele não lembra a última vez que ele falou na língua superior. E na hora que essa pessoa que tá envolvida com essa questão da árvore do diabo e que nitidamente dá pra ver que é uma pessoa morta, que ele está morto, ele fala: tem dedo do homem preto, do homem negro, do nosso querido Random Flagg. Nisso, ele mexe no bolso, ele tira uma moeda de ouro e ele dá a moeda de ouro pro nosso querido Norton. O nosso Norton, ele olha a moeda, extasiado, olhando aquela moeda. Nisso, ele deita. Ele senta na cadeira e deita, e assim, o mau cheiro invade o local, porque até então ele tava lá fora. Só que aí, a partir do momento, ele tá dentro do bar. Nisso, o bar chama Shebs, e nós temos o pianista chamado Shebs. Ele para de tocar e todo mundo vai embora. O Shebs, ele é muito importante, ele vai aparecer no quarto livro, e ele vai ter uma atitude nesse livro que vai ser explicado por que ele teve essa atitude lá no quarto livro, então vocês guardem o nome dele. Nisso, a Ellie começa a brigar com o Sheb, pra ele não parar de tocar e tudo mais, o Sheb não dá bola e vai embora, e ela vira toda a raiva que ela tá pro Roland, e ela fala assim pro Roland: tá vendo, cara, tipo, você esplantou minha clientela. E o Roland: calma, eles vão voltar. Aí ela: ai, mas não hoje, ele mais vai voltar. Você, tipo assim, o que você tem pra ganhar aqui? Você não tem nada pra ganhar. Comigo você tem alguma coisa pra ganhar. E aí ele pega e fala assim pra ela: eu estou atrás de um homem. E a Ellie, ela já sabe muito bem atrás de que tipo de que homem ele tá falando. A Ellie, gente, como eu falei, ela tá assim, ela não tem nenhuma ambição de vida. Ninguém que vive no mundo médio tem ambição de vida, porque não existe futuro. Tudo tá um terror, sabe? Eu não sei se eu posso usar a palavra que eu quero usar. E a Ellie, ela tem aqui no meio da testa, aqui ó, ela tem uma cicatriz de marca, como se fosse uma marca de cigarro, só que bem mais maior. Ela tenta esconder com maquiagem, mas mesmo assim dá pra ver. E o Roland fala assim: no escuro não tem problema essa marca aí não, o Roland pensa, né? E aí, ela fala assim: olha, por que você não deixa essa história pra lá? Deixa esse homem que você tá procurando pra lá. E ele insiste: não, me conte, o que aconteceu com o Norte? O Norte é um homem morto, né? Um homem que foi tocado por Deus. O que é um homem tocado por Deus? Um homem que morreu e ressuscitou. E aí ela fala assim: Deus, eu não sei, meu querido, mas que ele foi ressuscitado, ele foi. Algumas semanas antes de você vir, ou dias, ela não sabe especificar, porque o mundo seguiu adiante, então o tempo corre de forma diferente, como eu falei no vídeo de introdução. Ela fala que chegou um homem com vestimentas negras, que pareciam vestimentas de padre. E nesse dia que esse homem chegou, o Norte morreu. O Norte, ele é muito antigo na cidade. Ela fala que desde quando ela chegou lá há anos, ele já estava lá há anos. É como se ele fizesse parte da fundação da cidade. E o Norte, ele foi de arrasta naquele dia. Naquele dia, ele foi de arrasta na frente do bar dela. Provavelmente por intoxicação da árvore do diabo, porque ele já tava mascando. Ele não cheirava, ele não fumava, ele não fazia chá, ele mascava já. Aquele negócio que fica verde apodrecido, caindo da boca. E ele caiu morto na porta do bar. Então, o que eles fazem? Fazem um velório pro Norte dentro do bar. Coloca, junto umas cadeiras, junto umas mesas, coloca o Norte lá e fazem um velório. Assim, eu me questionei: gente, mas que ideia é essa? Esse homem vivo já fedia podridão, morto então, vamos colocar ele num ambiente fechado. Mas tudo bem, né? Escolhas dele. Foram lá e colocaram, aí nisso entra o nosso querido homem negro. Ele entra, o Walter, tá? Eu vou chamar ele de Walter. O Walter entra e pede um whisky. E aí, ela dá um uísque pra ele, ele pergunta: tá acontecendo um velório aqui? E aí ela fala assim: sim, tá acontecendo, foi a erva do diabo. Ela fala que sim, e ele começa a puxar conversa com ela. Nisso ele pede outro uísque e ela fala assim: olha, você vai me desculpar, mas eu quero ver a cor do seu dinheiro. Ele vai lá e tira uma moeda de prata e ela fala: olha, eu não tenho troco pra prata. Porque assim, não tem troco pra prata, pra ouro e pra dólar. É uma moeda específica deles lá, que eu não me recordo agora. E aí ele fala: pode ficar. Aí, nisso, ele começa meio a provocar a Ellie. E a Ellie, ela não gosta muito dele.
Mas mesmo não gostando, ela puxa a conversa, tipo, olha, você tá só de passagem? E ele fala assim, eu não quero... pare de conversas triviais, nós estamos num velório. Sendo que não faz sentido algum que quem tava tendo conversa trivial até agora era ele, que tava tendo conversa trivial. E aí, ele fala assim, você tá com pena? Ela, não, pena não, eu não tô com pena dele. Aí ele fala assim, você tá com medo, porque ele abriu uma porta que um dia todo mundo vai. Ela fala, olha, você já tá bêbado, que o Norton já tá morto, morto como qualquer um. Ele fica enfatizando essa frase, ela fala, olha, se retira. E ele não se retira, ele levanta e ele vai até o nosso querido falecido, que tá lá estendido. E aí, ele pega e fala assim, eu vou te mostrar um prodígio. Ele fala pra ele. E aí começa um circo de horror. Ele vai do lado do falecido, do nosso Norton, e começa a cuspir na cara dele. E ele começa a cuspir, fazer um ritual, e começa a pular, e começa a fazer umas coisas estranhas. E aí ele pula em cima do Norton, ele fica de cócoras, assim, com os dois pés do lado dele, e fica cuspindo. Nisso, o Norton, ele parece que começa a voltar à vida, ele começa a tremer, assim, olha. Ele começa a tremer a mão, ele treme, e todo mundo extremamente assustado com o que tá acontecendo ali. E ritual que nosso homem negro tá fazendo, o cheiro de podridão, conforme o norte vai tremendo, o cheiro de podridão ele vai subindo e vai ficando mais forte, mais forte. Agora eu pergunto pra vocês, meus amigos, o homem já fedia, morto tava fedendo mais ainda, agora ressuscitado, Jesus, eu não sei como que ninguém continuou conseguindo respirar naquele local. E nisso o norte começou assim, ó, dando lufada, ele começou a respirar. E nisso, o nosso querido Randall Flagg olha pra cara da Ali e fala, aqui está o seu prodígio. E o Norte, ele levanta e senta, ele tá deitado assim, ele levanta e senta. E ele, vivíssimo, na frente de todo mundo. E ele olha bem pra ele, porque ele pegou ele pra Cristo, ele fala assim, esse prodígio é pra você, isso é um presente pra você, eu tô te dedicando ele pra você, mas você pode dormir tranquila, ele diz. Mesmo que isso é irreversível, embora não seja tão irreversível. Ou seja, isso vai dura muito, muito tempo, pelo que eu entendi. Mas não vai durar pela eternidade. E nessa parte, meus amigos, o Randall Flagg, ele tem uma risada terrível, tenebrosa. Sabe o It, que ele ri daqui, aqui, aquela boca, aqueles dentes extremamente branco, e ele ri com todos os dentes, e ele ri com aquele sorriso, e é uma risada assim, não é uma risada gostosa, mas é uma risada forte, e dá pra ver que a pessoa tá se divertindo, ele começa a rir, aí ele entra em desespero, e ela sobe pro quarto dela, ela se tranca pra se sentir em segurança, e aí quem começa a rir é ela. Ela ri de desespero, né? Isso tudo, a ressuscitação do Norte, isso foi antes do pistoleiro chegar, né? Que ela tá contando pro pistoleiro. Ela desce no outro dia, o Norte tá lá, o Norte tá no estabelecimento dela, e ele pergunta, os dois começam a conversar como que vai, e ela pergunta como que ele vai, e aí ele olha para a cara dela e fala assim, eu queria parar de usar a erva, que ele não gosta mais dela, que não parece certo um homem tocado por Deus usar esse tipo de coisa, porque para ele foi tocado por Deus, né, porque ele foi ressuscitado. Ela fala assim, então por que você não para? Ele fala, eu tremo. Eu tremo muito, eu tento, mas eu não consigo. O que que é isso? A gente sabe que é abstinência, né? É uma droga que ele usa e no mundo dele, e ele sofre de abstinência. E aí ele pega e fala assim, que o homem que ressuscitou ele podia ter feito isso, mas podia ter feito ele sem ser um usador da erva do diabo. Mas na hora que ele fala, olha, eu não tô me queixando não, porque se eu me queixar, ele me mata, porque ele sabe tudo que eu falo, mesmo de longe, ele sabe. Então assim, ele sabe que a pessoa que ressuscitou ele tem uma conexão, então ele tem muito medo dele. E aí ele, muito triste, gente, é muito triste a cena do Norte, né, a passagem do Norte, porque a gente vê que é um homem num mundo degradado. É o resultado do mundo que seguiu adiante se você ceder para a erva que cresce em qualquer lugar. E ele fala assim, eu não posso, eu não posso, eu não consigo. É muito triste, te parte o coração. À noite, ele volta e fala assim, Ellie, eu esqueci de dar uma coisa muito importante pra você.
aquele homem te deixou papel. E, gente, papel no mundo do Roland é a coisa mais cara que existe. É artigo de luxo, 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 luxo. Não se dá papel assim pros outros. Não existe papel. A arte de fabricação de papel foi perdida há milhares de anos. E nisso, ela vê o papel escrito assim, L. E ela fala assim, como que ele sabia meu nome? E nisso, ela fica se questionando. Em momento nenhum eu falei meu nome pra ele. Como que ele sabe? Gente, ele é um bruxo, tá? O Walter, ele é um bruxo. Ele é um feiticeiro. Ele sabe de várias coisas. E agora eu vou contar pra vocês, eu vou ler uma parte do livro pra vocês, o que ele falou pra ela. Ele é muito abusado, gente. O Walter, ele tem um nível de abuso que vocês não têm ideia. Ele fala assim, olha... Você quer saber sobre a morte? Deixei-lhe uma palavra. Essa palavra é 19. Se a disser a norte e a mente dele se abrirá. Ele vai contar o que existe além, vai contar o que viveu. A palavra é 19. Saber vai enlouquecê-la. Só que mais cedo ou mais tarde você vai perguntar. Não será capaz de evitar. Tenha um bom dia, uma carinha feliz. Walter das Sombras. PS, a palavra 19, você vai tentar esquecer, mais cedo ou mais tarde, ela vai sair da sua boca como vômito, 19. Ou seja, a Ellie, ela tem essa curiosidade mórbida do que tem depois da morte, é o que ela estava pensando quando o Norte estava morto, e o Walter sabia disso, porque ele é um feiticeiro, ele sabe das coisas. E ele, sabe quando você fala assim pra uma pessoa... Não é pra você fazer tal coisa e o cérebro da pessoa não se seca enquanto ela não faz. Foi isso, ele implantou esse gatilho na mente dela. E ela conta tudo isso pro Roland. E ela fala, e isso já passou o tempo, ela tá contando o que aconteceu. Ela fala que ela não vai conseguir, que ela sabe que em algum momento ela vai falar a palavra. E o Roland fala assim, olha, na hora que você quiser, fala 18, fala 17, fala 13, mas não fala 19. Você vê que a palavra tá saindo, você corre pro seu quarto, você enfia a boca no seu travesseiro, você não ceda, porque o que ele quer é que você ceda. E ela fala que ela tá a ponto de enlouquecer, que isso tá pra enlouquecer. Detalhe, gente, tudo isso eles estão no quarto dela, tá bom? Os dois subiram lá pro quarto dela e ela fala se ele vai embora, ele fala que vai, que provavelmente é uma armadilha que o Walter deixou pra ele, ela é uma armadilha e ela pede pra ele não ir embora, pra ele ficar mais um pouco. E resumindo, os dois passam a noite juntos, gente. Por um breve tempo aí, por uns 3, 4 dias, os dois, eles têm um romance. A Ellie, ela é muito insegura por causa da aparência dela, que ela é uma mulher desgastada pela vida. Ela, se eu não me engano, ela já chegou a se prostituir. Ela tem o problema da marca na testa que incomoda muito ela. Mas pra Roland, isso não incomoda muito, né? Eu tenho minha opinião disso, mas eu não vou falar, porque senão pode ser polêmico aqui. Então, já passou 3 dias que o Roland tá lá com ela, e ele fala assim, olha, eu preciso de um mapa. Ela ri da cara dela, ela fala assim, gente, não temos mapa aqui, ninguém viu mapa, até porque mapa é uma coisa, gente, como eu falei lá na introdução, não serve pra mais nada, o mundo seguiu adiante, as distâncias, elas não existem, tá? Não existem mais. Um lugar que tem 1000 quilômetros vira um lugar com 10.000 quilômetros. E aí ela fala que... E aí ela questiona, mas você quer um mapa da cidade? Ele fala, não, eu quero do deserto, porque à frente da cidade tem um deserto. E ele pergunta, você conhece alguém que atravessou o deserto? Ela fala assim, não tem ninguém que é louco o suficiente para atravessar o deserto. Porque imagina, você já tá numa cidade horrível, feia, árida, e você olha um deserto que é pior ainda. E o deserto não tem fim. Conforme você olha, não tem fim o deserto. E aí ela fala assim, olha, sabe aquele cavalheiriço lá que cuidou do seu cavalo? Talvez ele pode saber o que tem no deserto, se você quiser conversar com ele. E ele sai, porque ele sabe que o Walter foi pro deserto. Então ele vai atrás do cavalheiriço e pergunta pra ele, olha, você conhece alguém que atravessou o deserto? O que tem depois do deserto? O nome do cavalheiriço é Kernelli. Fala... você sabe o quão grande é o deserto? Aí ele fala grande, muito grande, tipo assim, mais do que você pode mensurar. Mas o Roland, você não tem ideia? Não tem. Aí ele fala, quando o pai dele era criança, passou uma diligência para atravessar o deserto, mas ele mesmo não conhece ninguém que tenha o feito. E o Kennerly, ele tem umas filhinhas dele lá. Ele tem umas 3 meninas, ele tem uma menina loira até bonita, que fica se insinuando pro Roland. E ele não gosta muito disso, não. Toda vez que ele vê, ele xinga a menina de tudo que é nome, assim, nome pra baixo, sabe? E manda a menina sair. E essa menina, ela fica atiçada quando ela vê o Roland.
E ele não gosta. Aí o Roland fala assim, olha, cuida bem do meu jumento. E o Kennerly, mas você não vai embora? Tipo, querendo enxutar o Roland, querendo enxutar. E o Roland falou assim, olha, eu vou ficar mais um tempo, cuida bem dele, porque eu te paguei pra você cuidar bem dele. E não é novidade pra todo mundo que o Roland e a Ellie tá tendo relações. E na hora que ele vira as costas, o Kerlane, ele é bem víbora, tá? Pelas costas. E ele fala assim, quando a Ellie quer, ela é bem doce. E nisso o pistoleiro, ele é bem firme, ele fala assim, você falou alguma coisa? Você disse alguma coisa? Como ele não segura o rojão, ele fala, não, sai, não disse nada não. E aí o Roland segue seu... Já fazem 4 dias que o Roland tá com a nossa querida Ellie. De repente, lembra do Chevy, o pianista? Ele mete o pé na porta e ele entra com uma faca querendo esfaquear o pistoleiro. Só que, meu querido, ele é um pistoleiro, né? Ele foi treinado pra isso. Em 2 segundos, ele tira a faca, quebra os dois braços do Chevy e coloca ele no lugar dele. E nisso, ele tá transtornado. Ele fala assim, ela era minha. Tipo, muito ciúme. Né, ele tá com ciúme, falou assim, a Ellie era minha, eu vi ela primeiro, e aí a Ellie vai lá e cuida dele, e o Roland, tipo assim, não dá muita moral. O Roland, ele tem um negócio, não é um ego nele, é porque ele realmente sabe? Que ele não quis matar, mas também não tinha necessidade de ele quebrar os 2 braços do menino, mas ele quebrou. E aí, enquanto a Ellie tá cuidando dos ferimentos, o Roland começa a prestar muita bem atenção em quem que é aquela pessoa. Ele começa a olhar mais de perto. E olhando mais de perto, ele chega e ele fala assim pro Shelby, o nosso querido amigo Roland. Megis, você é de Megis do Mar Claro? E ele responde, e daí? Aí o Chaves responde, e daí? Eu não me lembro de você. Aí ele falou, mas você se lembra da moça. Você se lembra da Susan. Você estava lá quando ela foi queimada? Você estava lá na fogueira? E na hora, o Shelby reconhece o Roland e fala assim, você é um daqueles 3 garotos, mas você só era um garoto. O Eldred do Caixão, que é um personagem que a gente vai conhecer no 4º livro, era pra ter cuidado de você. E nisso, o Roland é tomado por um ódio gigante, fala assim pra ele, saia daqui. E aí a Ellie não entende nada, tipo, por que você tá tratando ele assim? Já basta ele ter tentado pegar ele com uma faca, né? Aí ele pega e fala assim, só saia. Se você tem amor, sua vida saia. E ele sai, e aí ele fica totalmente descontrolado. A gente não entende muito porque que isso aconteceu. Quem que é Megis? Quem que é Susan? O que que é a noite da bisca, da fogueira? Então, assim, isso são coisas que a gente vai descobrir lá no livro 4. A gente já sabe que Susan é o grande amor dele, né? Já é falado aqui que era o grande amor e que ela foi morta em Megis, na noite da bisca. Então, é uma coisa que a gente já sabe. Ele não quer comentar nada disso com a Ellie. Aí, na noite seguinte, o bar ficou fechado, porque era dia de missa. E o Roland falou assim, eu vou, você vai? A Ellie falou, não, eu não gosto, ela é uma mulher venenosa. Quem que é uma mulher venenosa, gente? O nome dela é Sylvie Pitson. Nisso, o Roland vai, ele fica bem no quietinho, bem no cantinho. Ela vê que ele tá lá e ele vê que ela tá olhando pra ele e ela começa a fazer uma pregação sobre o intruso. Como começa a citar várias passagens da Bíblia, que o intruso estava com Jezebel, que o intruso estava no ventre de Eva, que tudo de ruim que aconteceu, o intruso estava lá, e isso olhando pro rosto. E aí ela começa a falar que esse intruso é o grande supremo Satã, e assim fica um decorrer desse intruso e olhando pro Roland, isso é um discurso pro Roland, é uma pregação pra ele. E ela é uma representante do menino Jesus, né? No mundo deles. Aí ele pergunta pra ele assim, há quanto tempo que ela tá aqui? E aí ela fala assim, talvez seja 12 anos ou 2, porque o tempo ele é diferente, lembra que eu falei pra vocês? Não tem como a gente precisar o tempo. E ele fala assim, da onde que ela veio, Ellie? E ela não quer contar, e ele insiste nisso, e ela fala assim, ela veio das cabanas do deserto. E aí ela conta onde ela mora, ela fala assim, olha, ela mora atrás da igreja. E nisso o Roland sai determinado pra ir falar com aquela mulher, porque ele sabe que ela tem alguma coisa a ver com o Homem Negro. E nisso ele vê todo mundo olhando pra ele, meio assim, com mais hostilidade, as pessoas sendo hostis.
Gente, nessa parte o negócio pega fogo. Ele vai lá na casa da Silvia e ele bate na porta. Ela não atende. Ele bate uma, ele bate duas. Aí ele vai lá e mete o pé na porta. E ela tá sentada numa cadeira e ela se assusta. Ela é descrita como uma mulher totalmente não atraente. E nisso que ele mete o pé na porta, ela pega e já olha pra ele e fala assim, você nunca vai pegar ele. Confabulação com ele. Essa safada dessa pregadora aí que fica pregando sobre Jesus, foi pra cama com ele. O Roland fala assim, ele veio atrás de você, né, mulher? Aí ela fala assim, ele veio, ele é filho de Deus. Ele me levou pra cama. Aí ele fala assim, ele fudeu com você? Ela fala sim, sim. Aí ele fala assim, e eu estou levando o filho, não dele, mas o filho do rei rubro na minha barriga. Ela fala que o Walter alertou ela que ele tentaria levá-la pra cama. E ele fala assim, já teve homens o suficiente que te levou pra cama. E isso que você tem não é um anjo, tá? Porque ela acha que o quê? Ela acha que o Walter e o rei rubro são anjos e o nosso querido amigo pistoleiro é um demônio. E como ela veio do deserto, ele tá indo pro deserto, ele quer informações sobre o deserto. E ela não quer dar. E aí ela fala assim, e ele fala, o que você tem na sua barriga não é nenhum rei, é um demônio. Que ela leva um anjo. Ele fala, não, isso que você leva na sua barriga é um demônio. Isso ele começa a chegar mais perto dela. E ela vai se encolhendo assim, ela vai se encolhendo, ela fala, não me toca, não chega perto de mim. Eu tenho nojo de você. E aí ele pergunta, o que tem no deserto? E ela não responde. Ele, o que tem no deserto? Ela fala que ele jamais vai falar. Aí, pois bem, meus queridos, ele tira a arma dele, que é uma arma gigantesca, e coloca no meio das pernas dela, bem na porta da vagina dela. E ele coloca aquela arma ali. E ele pega e ele fala, o que tem no deserto? E aí ela tá muito amedrontada e ela fala assim, tem montanhas. E aí ele fala assim, o que há nas montanhas? Começa a falar meditação, você tem que meditar. Um negócio muito louco, ela começa a tremer, sabe? A passar mal. Ela tentava se desgrudar e ele segurava ela mais forte. E ele fala que era tanta dobra de carne ali que tentava se desvincular dele, ele segurava. Aí teve uma hora que ela murchou, sabe, gente? Ela murchou, ela começou a ficar chorosa, ela começou a ficar triste, debilitada. E aí ele conseguiu o que ele queria, saber, né, que depois, se você atravessar o deserto, você tem montanhas. E ela fala assim, você matou o filho do rei rubro. Então, assim, aquele trauma que ela passou, provavelmente ela perdeu a criança. E aí ele falou assim, porque ela soube, né, na mesma hora. E ela falou assim, mas você vai ser recompensado, ele vai te recompensar pelo que você fez. Tipo assim, como se fosse uma ameaça. E aí, ele tira a arma de onde estava, ele levanta e antes de sair ele olha pra cara dele e ele fala assim, nenhuma criança, nenhum anjo, nenhum príncipe e nenhum demônio você carregará. Então assim, ele é bem impiedoso mesmo. E aí ele sai pra rua. Nisso que ele sai pra rua, ele percebe que tem umas coisas muito estranhas acontecendo, gente. Tipo assim, as pessoas estão olhando pra ele de forma... Ele sabe que é hora de partir. Ele sabe que é hora de pegar o bonde dele e ir embora. Aí ele vai lá no Kernelli, né, o nosso cavalheiriço. E o Kernelli, ele tá muito de bem humor, tratando ele muito bem. E aí ele pega e fala assim, eu só quero o meu burro que eu vou embora, né? E nisso que o Kernelli vai buscar o burro, sabe a filha dele que ficava se engraçando pro Roland? Pega um atiçador e vai dar bem no meio do Roland, o Roland desvia. Só que assim, gente, o Roland, ele não tem nenhum trabalho, ele não vê ela como perigo nenhum. E ele olha pra cara do Kernelli e fala assim, eu só quero o meu burro. Mesmo depois de ter sido atacado pela filha dele. E ele começa com uma risadinha estranha, amarela, e fala, ah, tudo bem, tudo bem. Porque assim, se o Roland quisesse, ele tinha, ó, todo mundo ali. Devia te ter feito, tá? Devia. Pouparia trabalho. Ele pega a mula, vai pro bar da Ellie, vai se despedir da Ellie, porque ele vai seguir pro deserto, né, meus companheiros? Ele vai pro deserto e nisso a Ellie não se encontra lá. Ele vai atrás da Ellie pra se despedir dela, que ele tá indo embora, só que ele não encontra ela. O que acontece? Ele começa a ver pelos prédios várias pessoas, tipo, fazendo uma armadilha pra ele, tentando pegar ele desprevenido. Mas ele é pistoleiro, né, bem? Ele não nasceu ontem. E nisso ele vê uma multidão vindo, arrastando uma pessoa. Quando ele olha quem que é a Ellie. Extremamente machucada, muito, assim,
bateram firmemente nela e ela fala pra ele: Roland, me mate, eu disse a palavra. Qual palavra? 19. E ela fala: eu não posso suportar mais, porque ela, no caso, enlouqueceria. E aí, as mãos dele, que são treinadas pra atirar antes mesmo de pensar, vai lá e dá um tiro na testa da nossa querida Ellie e manda ela de arrasta. Ela vai de Americanas. Mas aí, meus queridos, quem dera se fosse só a Ellie. O nosso querido Random Flag, ele deixou uma armadilha pra ele na cidade. Todas as pessoas movidas pela Silva Peterson, né, a nossa pregadora cristã de Araque, emboscaram ele. E tinha em torno aí, todo mundo foi pra cima dele. Todo mundo com pau, pedra. Tinha em torno aí, vamos somar de mais de 50 pessoas atacando ele. E ele é um pistoleiro, ele é extremamente ágil. Ele foi matando todo mundo, sacando e matando. Tipo, jogaram pau, machucaram a cabeça dele, ele levou uma facada na perna. Foi uma guerra e tanto, mas assim, ele executou todo mundo que foi tentar tirar a vida dele, porque, querido, ele é um pistoleiro, né? No final das contas, ele matou 39 homens, 14 mulheres e 5 crianças. Ele dizimou a cidade de Tu, não sobrou um. Ele matou todo mundo. Ele, extremamente machucado, pegou o burrinho dele e foi pro deserto. E aí é onde começa o livro. O homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Nisso a gente já sabe que o pistoleiro tá num deserto árido, respira aquela poeira daquele deserto gruda na nossa garganta. E ele vai perseguindo por dias a fio. Vai acabando a água, vai acabando a comida, vai acabando a sanidade, a mula que tava em bom estado vai indo com Deus. E aí, depois de ele estar muito tempo no deserto, ele encontra um colono, que ele vive no meio do deserto. E o nome dele chama Bro. E ele tem um corvo chamado Zorton. E nisso, ele encontra esse Bro. O Bro fala: olha, eu não tenho muita comida não, meu amigo. Eu tenho aqui uns feijão. E a mula do Roland tá pra ir de arrasta já. Ele fala: eu posso cuidar pra ver se dá pra salvar. E eu partilho com você o que eu tenho. Aí o Roland questiona ele se ele é feliz vivendo ali no meio do nada. Ele diz que pra ele tem uma vida boa, que vem um pessoal de Tu abastecer ele. E o Roland fica meio assim: será que eu conto o que aconteceu? Será que ele é outra armadilha do Walter, igual foi a armadilha que aconteceu lá em Tu? Então, ele começa a contar um pouco da história dele, que ele veio do mundo interior. Os dois têm uma conversa e o Roland querendo contar o que aconteceu, né? E nisso o Roland pergunta: olha, você deu abrigo para um homem com essas características? E o Bro fala assim: alguns dias ou semanas atrás passou um homem por aqui, foi extremamente cortês, eu dei abrigo para ele. E ele tirou um coelho da cartola. Lembra que o Roland procura ele e vive achando ossos de coelho? E o Roland não sabe de onde que vem aqueles coelhos, porque ele tá no deserto inabitável. E aí o Bro fala: eu acho que ele é um feiticeiro, um bruxo. Você é também? Aí o Roland fala: não, eu não sou um feiticeiro, não sou um bruxo. Eu tô caçando ele. Aí o pistoleiro fala que veio de Tu. Aí o Bro pergunta: e aí, como que o Tu tá crescendo? Aí ele fala assim: não, Tu está morta, eu a matei. O Bro não fala nada e o Roland acha estranho, ele não questionar. E ele fala assim: você não quer saber o que aconteceu? Aí ele fala assim: eu não quero nada de você, pistoleiro. O que você quiser contar, você conta. Se você não quiser, pra mim, tudo bem. Aí, nisso, o Roland começa a contar tudo que se passou em Tu, que eu acabei de falar pra vocês, do conhecimento da Ellie, do ressuscitamento do Norton, até o massacre que ele matou todo. O pistoleiro dorme, ele dorme meio que assim: esse homem pode me matar, né? Dorme meio que de olho aberto, meio desconfiado, só que tudo acontece normal. E aí ele fala assim: cadê meu jumento? Aí ele fala: olha, desculpa, foi de arrasta. Ele fala assim: ó, eu vou comer seu jumento, tá? É carne? Aí ele: não, tudo bem. E era um jumento saudável, né? Tinha 2 olhos, 4 patas, então tá tudo certo. Fala em língua superior: vai em paz, longos dias e belas noites. E aí o Bro deseja que ele tenha tudo em dobro. Ele sai pro deserto. Se já tava difícil com uma mula, com um burro, agora ele sai de pé. Meus queridos,
Ele sai de pé. Naquele deserto que parece que não tem fim atrás do homem negro. Então, gente, já tinha um dia que ele tava andando pelo deserto, o Roland já tava a ponto de enlouquecer, já tinha acabado a água, ele já tava se declarando um homem morto. Ele tava andando na força do Ka, na força dos grandes deuses, dos grandes anciões. Porque como que aquele homem tava em pé, andando debaixo daquele sol quente, sem comida, sem água, eu não sei, mas ele tava. E ele estava completamente desidratado, e ele começou a cerrar os olhos, e ele começou a ver que tinha alguma construção lá na frente. E o Roland, ele tem a melhor visão do livro aqui, tá? Ele tem olhos de águia, mas vamos dar o crédito que o homem estava desidratado. Então, assim, ele ficou se questionando, é miragem ou eu realmente tô vendo? E ele continuou indo, e aí ele se machucou Ele chegou a se machucar num espinheiro. Semana mais perto, ele percebeu que o que ele tava vendo eram um galpão, ele achou. Depois ele viu que era 2 galpão. E aí ele viu uma figura negra encostada no galpão. E ele pensou, é o Homem de Preto, é o Walter das Sombras, eu preciso pegar ele. E com toda a força que ele tem dentro do seu ser, ele corre seus últimos 500 metros. Ele venceu os últimos 500 metros. Ele tava tentando se esconder ali do homem negro, mas ele não tava conseguindo. Ele tava desidratado, ele não tava entendendo o que ele tava vendo. E ele pensou, gente, o que aconteceu? Parece que ele perdeu meio metro, os cabelos ficou branco. E ele não tava parecendo a mesma pessoa que tava ali, não tava parecendo que era o Walter das... E nisso, ele corre, entra dentro do galpão. E ele, assim, ele tá destruído, gente. Ele tá com a perna machucada, ele tá com a cabeça machucada. E ele começa a girar no balcão. E quando ele olha, é um garoto. Ele vê que o que ele tava vendo era um menino, era um garoto. O garoto tinha os cabelos brancos. Na cabeça dele, ele achou que era um fantasma. Nisso, ele guarda os seus coldres, né? E ele acaba oscilando. E ele faz meio que assim com a mão pra repelir o fantasma. Não era o fantasma. E acaba que ele cai e ele desmaia. E é isso, gente. É assim que acaba a parte 1, que esse livro tá muito difícil de eu contar toda a história. Eu cheguei na metade do livro, então acaba aqui. E o próximo vídeo que eu soltar é a outra metade do livro. Quem é esse menino? Como que o Roland vai conseguir alcançar o Walter das Sombras? A gente vai ver no próximo vídeo.